Salve galera do canal do Veral, Iago Baggio na área e Luiz Jordão. E a gente tem como objetivo hoje aqui trazer um treinão de costas para vocês, falar um pouco sobre ângulos de movimento, sobre estruturação do treino no geral. Então vai ser o mais direcionado possível e sem muita falação. A gente vai explicar o que tem que explicar para você conseguir usufruir da melhor maneira possível. Fechou? Bora moer esse treino aí então, galera. Mais um videozinho pro overall aí, né? E carga, né? Carga, sempre carga. Vamos carregar, Sempre bora. Galera, o Jordão já fez um trabalho de mobilidade com elástico ali, a gente fez alguns exercícios. Ele vem para uma primeira série aqui do exercício que a gente vai entrar. E algo muito legal que a gente vem fazendo e vem dando super certo é incluir o trabalho de mobilidade após o exercício, tá? Então ele faz uma série do exercício, aumenta a temperatura corporal e a gente continua fazendo um trabalho de mobilidade. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos virar para lá para a galera ver. Segura por fora aqui. Sempre estabiliza. Dá reto pra cá, né? É, sempre retinho. O mais reto possível. E vem fazendo a alavanca. Vai me dizendo. E tá um 7 aí. 7. 8. Agora endireita o teu corpo. Isso. Aí. Boa. Aí que pega, mano. Bem ali atrás. Bem aqui, né? Sustenta a posição que eu vou voltar. Isso. Aqui não precisa ser muito agressivo, galera. A gente está iniciando. Então eu faço esse movimento num plano e ó, pode sustentar. Sustenta. E aqui agora a gente joga lá no posterior do ombro, ó. E a gente faz uma alavanca diferente. Planos e eixos de movimento, tá, galera? Não vou ficar sendo muito específico aqui, senão fica muito difícil para a galera que nos acompanha. Mas basicamente, o primeiro ele faz com o cotovelo para frente e faz essa rotação externa de forma lateral e depois a gente faz com a abdução, tá? Então primeiro o ombro está em flexão e depois ele está em abdução e a gente faz essa alavanca também. Isso aqui vai melhorar a rotação externa dele, né? Por que é importante a rotação externa no treino de costas? Justamente para manter o plano escapular quando você faz a puxada. Isso, na frente. Isso pode ver. Isso. Gira pra mim. Aí. Estufa o peito. Boa. Vai me falando. 6, 7. E agora endireita aquele ombro pra baixo. Aí. Dinâmico. Boa. Algo bem importante aqui, ó, é não compensar com a lombar abrindo. Então ele sempre vai deixar o core fechado, justamente para isolar a mobilidade do ombro. Porque abre o abdômen lá pra galera ver, joga para trás. Daí fica fácil, ó, eu consigo ir mais. Mas daí eu tô perdendo o foco da mobilidade que eu quero. Isso, Jordão. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Pode ir direto pro exercício lá. Mais 12 reps. Mantém o peso? Aham. Última de aquece. Ótimo. Galera, nosso primeiro exercício de hoje, então, é a puxada na barra romana. Por que eu coloco o Jordão na barra romana? Muita gente tem dificuldade, tá? Em trabalhar o pulley, né? Aquela nossa puxada e realizar essa rotação externa, né? Jogar a mão para fora. Ou seja, os cotovelos para dentro, para manter nesse plano escapular e ativar a dorsal. Então, o que eu faço? Eu coloco ele com a barra romana. Essa aqui é uma excelente dica para você que tem essa dificuldade de ativação na sua dorsal. Se você tem dificuldade com a barra normal do pulley, a barra reta, utilize a barra romana que seu treino vai mudar, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Até a gente chegar na nossa carga de trabalho, a gente vai sustentar 6 repetições apenas, porque eu não quero estimular a fadiga dele. Eu quero que ele fadigue com a carga de trabalho de hoje, tá? Então, bora, 6 repetições.
Observem como ele consegue sustentar o cotovelo, ó. Alonga bem e o cotovelo é projetado para baixo, ó. É isso daqui. A minha dorsal estira e ela contrai o máximo possível. 6 repetições, fechou. O treino de costas, galera, está muito mais vinculado à posição do seu cotovelo do que propriamente pronação e supinação. É isso que a galera não entende, tá? Então, eu vejo muita gente mudando pegadas, por exemplo, vai fazer uma remada curvada e depois vai fazer uma remada supinada. Tem gente que nem consegue fazer a remada supinada, tá? Devido à falta de mobilidade. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que tudo vai depender do ângulo do cotovelo, de abdução do seu cotovelo. Ah, eu quero pegar mais a parte baixa do meu dorsal. Em que ângulo o seu cotovelo tem que estar para você atingir aquelas fibras de forma eficiente? É isso que a gente vai passar aqui para vocês conforme for passando os exercícios. Aqui nesse movimento, a gente está trabalhando o máximo estiramento e o máximo a contração da minha dorsal. Então ele vai trabalhar justamente as bordas laterais dessa dorsal, tá? Quando ele estiver fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês. Respira, tranquilo, Jordão. Qualidade na contração, cotovelo, tiração do bíceps, só joga nas costas. Isso. Bem importante, galera, o cabo sempre direcionando para baixo, tá? Quanto mais você puxar para trás, mais vai virar uma remada. Quanto mais nessa direção, mais é uma remada. A gente quer isolar bem essa puxada. Ótimo. Você acha que tem problema projetar pra, Não, tipo, meio deitar? zero problema. O que acontece? Quando a gente está nesse ângulo aqui e fica muito reto, a gente não vai conseguir avançar o cotovelo, ou seja, eu não vou conseguir trazer o meu pico de contração da minha dorsal. Então, quando a gente projeta levemente para trás e avança mais o meu cotovelo, com certeza eu vou ter uma melhor ativação em pico de contração. Então, essa é a diferença. Quando eu projeto esse tronco para trás e trago o meu cotovelo, de nada adianta projetar para trás e não trazer o cotovelo. Daí não adianta nada. Mas quando você traz esmagando, com certeza o teu pico de contração tem maior ação. É isso aí, basicamente é isso. Um erro de execução que a galera comete muito é sair do movimento fazendo aquele pêndulo já para trás. Você pode projetar o teu tronco, mas quem sai ativando, desde o primeiro grau, é a dorsal. O que a gente vem trabalhando muito no físico do Jordão é isso, esses detalhamentos. Então, a amplitude máxima de movimento ela tem que acontecer. Mas, primeiro, ele não precisa soltar e já voltar, uma porrada no final do movimento, né? E os primeiros ângulos de movimento, que ele volta fazendo o cotovelo para baixo, o que ele tem que fazer? Ele já tem que sair com o dorsal ativo. Ele não precisa puxar no bíceps para depois ativar o dorsal, que é um erro de execução que a galera comete. Então, é isso que a gente vem trabalhando dia após dia, semana após semana, e ele tem melhorado muito. E além dele ter melhorado muito, ele tem sustentado e progredindo as cargas, né? Então a gente está conseguindo fazer um excelente trabalho até agora. Primeira top set nossa, a gente sempre utiliza 2 repetições na reserva. Então você vai ver que vai ter bastante tensão mecânica. Quando ele achar que está começando a compensar demais, a gente encerra essa série. A gente tem mais uma progressão de carga e a gente vem para a nossa última, que daí já tem como objetivo a falha muscular. Perdão, é teu. Carga boa de trabalho, pressão nessas costas. Isso, no primeiro grau, dorsal. Ótima amplitude. Agora, ativação. Mais um. Ótimo. Isso, né? Essa aqui 2, é melhor 3, pra né? ativar. 2, 3, né? É, Sobrou. de boa. Perfeito. Tinha mais 5 ainda. Maravilha. Galera, então a gente sempre, antes da nossa top 7, que é a série mais pesada, a gente não precisa chegar até a falha, porque senão a gente limita a nossa progressão de carga. A gente estava acostumado a utilizar aquela barra preta e hoje tinha outra pessoa utilizando, a gente utilizou essa barrinha prateada aqui e ele falou que é melhor. E eu senti que teu movimento tá melhor Eu mesmo. consigo projetar o cotovelo um pouco mais pra frente, então... Mais fechado ainda. Isso vai dar, tipo assim, não é porque é melhor pra mim que vai ser melhor pra quem tá assistindo. Porém, dentro da minha mobilidade e da amplitude que eu consigo colocar, ela acaba sendo bem melhor. Perfeito. E essa tá no limite em fazer fechado, porque daí já muda também, né? A gente vai fazer fechado, é uma outra região que a gente tá ativando. Quando o meu cotovelo, eu quero que o cotovelo dele esteja pelo menos a 45 graus, tá? Dessa abdução e essa flexão de ombro. Então, não é aqui
E não é igual a outra barra mais fechada. Ele está projetando o cotovelo dele mais ou menos nesse ângulo. E aqui você consegue ativar o máximo da sua dorsal que você conseguir. Então o exercício está excelente, bem isolado no grande dorsal. E vejam como é importante aquela mobilidade que ele fez para mim antes, porque ela justamente permite que eu consiga atingir esse ângulo da projeção do cotovelo. Se eu tivesse Travado. entrando aqui, tipo, naturalmente eu já sou travado por causa do volume muscular, então eu já não tenho uma mobilidade tão boa. Então se eu venho aqui frio, mesmo aquecido, e venho fazer aqui, não vai ser a mesma coisa, porque a gente não teria feito um trabalho de mobilidade. Então, vocês verem como é importante fazer esse tipo de mobilidade para o treino ficar melhor, né? Mais fluido, né? A gente tira as restrições. Lembrando que um tecido restrito, ele acaba compensando outras áreas. E a gente só quer atingir o grande dorsal. Por isso que é interessante vocês entenderem que a mobilidade, ela não é uma parte do treino separada do treino principal. Por isso que eu mostrei para vocês que é possível fazer intratreino isso. Então ele fez uma puxada, cara, enquanto você está descansando, vai fazendo, vai continuando o seu trabalho de mobilidade. Nas primeiras feeder sets dos exercícios, a gente está preparando o nosso corpo e a nossa mente ainda para o treino. Então aproveita que a tua frequência cardíaca está aumentando, a sua temperatura corporal está aumentando e estimula mais ainda a questão articular, controla melhor essa articulação, que eu tenho certeza que você vai só colher os benefícios. Respira tranquilo. Galera, agora, antes de mais nada, entre uma top e outra, tempo de descanso, mínimo 4 minutos. Eu marco 4 minutos no relógio, pergunto para ele como que ele tá, se ele precisar de mais 1 minuto a gente dá, e daí é tudo ou nada. Daí agora aqui, nessa próxima série, a gente vai buscar a falha. Agressivo. É teu. Isso, volta controlando nas costas, isso aí. Ótimo. Bom trabalho. Pressão lá embaixo, dá mais. Vamos, vamos, vamos. Mais uma. Mais. Sem compensar, vamos. Quero mais uma. Muito bom. Você viu que ele tendeu a começar a jogar o tronco um pouco demais, eu falei pra ele, ele corrigiu e ainda tirou mais 2 repetições. Nosso método de trabalho atual, eu tento ajudar ele o mínimo possível. Em algumas séries pontuais, dependendo do exercício, eu coloco a mão no exercício para estabilizar ele ou tirar mais algumas repetições, mas pouco vocês vão ver eu ajudando ele em algum exercício, alguma repetição. Segundo exercício, remada pronada no rowing, né, que é uma máquina que a gente tem aqui no overall. O objetivo desse exercício, gira pra galera ver, Maicon, é trabalhar justamente a porção mais superior do dorsal. Então a gente fez a puxada, trabalhando mais a borda inferior, e agora a gente vem justamente aqui, ó, nesse trabalho escapular. O trabalho escapular é muito importante nesse exercício, para a gente preencher essa parte superior da nossa dorsal. E é lógico que a gente vai carregar bastante. Aqui ele fez 8, que a gente vai progredir até a gente chegar à nossa carga de trabalho novamente. Dá-lhe. Ângulo do cotovelo, galera. Sempre que eu falo do trabalho da dorsal, tem 2 alças puxando o teu cotovelo, tira ação do teu bíceps. Foca aqui, ó. Isso, esmagando. Aqui também a gente vai fazer só 6 repetições, reconhecimento de carga, porque a gente vai colocar 5 plantas de cada lado. Boa, Jordão. Sentindo bem? Contração boa? Boa. Bom, uma coisa que eu não comentei no começo do vídeo, mas tô esperando chegar, tipo, esse momento. Eu já gravei o quê? Uns 3, 4 vídeos com o Iago, né? 3 partes. Aí eu nunca tive um treinador, falei, cara, eu vou me dar a chance de ter uma abordagem diferente de treino, porque assim, a gente treina mais ou menos no mesmo jeito, né? Que é bastante carga, foco na execução. Mas uma das minhas queixas pro Iago era que eu treinava costas, 1h30, 2 horas, e eu saía do treino, mesmo que eu tivesse treinado bem pesado, com a sensação que eu podia fazer mais. Então uma das coisas que o Iago fez foi melhorar muito minha execução, tanto na questão de conseguir contrair bastante o músculo, segurar na volta do exercício. E, cara, podem ver como é que eu tô. Segundo exercício eu já tô estafado, né? Geralmente nós treinamos o quê? 4 exercícios no máximo e já quer ir pra casa, porque a gente consegue fazer mais com menos. Então essa que foi uma das coisas que mais melhorou comigo desde que eu comecei a trabalhar com o Iago. E a tendência é só evoluir, né? Na verdade, cara, a gente treina costas em 1 hora, basicamente. 1 hora. A gente faz o trabalho de mobilidade, demora uns 10 minutos, e dentre todos os exercícios, mesmo descansando de 4 a 5 minutos entre as top sets, a gente ainda consegue trabalhar em 1 hora. E ele sai com a dorsal, se eu coloco mais um exercício, ele não vai ter a contração necessária, não vai render. Uma coisa que ele me ensinou bem, assim, cara,
mesmo que eu soubesse treinar muito bem já, ter experiência, o Iago conseguiu me ensinar um negócio que é, cara, eu não tenho repetição perdida. Então, por exemplo, às vezes quem olha pensa, mas só faz 2 séries válidas. Mas nessas 2 séries válidas, cara, que a gente Não vai perder tira uma repetição. tudo. Não tem como fazer mais. Não, a gente não perde nenhuma repetição. A primeira repetição ela tem que estar tão difícil quanto a última repetição. Mas Tem não que perder o tornar padrão de isso, movimento. Sem perder padrão de movimento. Então a gente só vai progredir carga. Hoje vocês vão ver a gente aqui progredindo de 20 em 20, mas a gente está na nossa 6ª semana de progressão, então a gente já sabe as cargas de trabalho. Ele chegou a progredir 5 quilos nessa máquina. Então não é questão do ego de progredir 20 quilos, não. A gente sempre vai progredir para não perder o padrão de movimento. A próxima carga, ela tem que reduzir um pouco o número de repetições, obviamente, senão a gente estaria trabalhando supramáximo, né, nas séries anteriores, mas a gente tem que progredir mantendo essa execução primordial. A gente só vai progredir se ele conseguir manter o padrão de movimento, senão a gente não vai progredir. Por exemplo, antes de treinar com o Iago, eu fazia essa máquina aqui, botava 6, 7 placas, mas com menos peso eu vejo como eu perdi a repetição com muito mais peso, porque eu coloco, no máximo 5 placas hoje. Isso. E, cara, não tem como fazer mais, então... Você acaba compensando muito mais com bíceps, musculatura acessória, quando você coloca uma carga exagerada que não é pra você. Ele pode chegar a colocar 6, 7 placas aqui? Pode, mas isso vai ser de degrau a degrau. Exato. Porque a gente precisa preparar a mente dele para entender que ele consegue controlar essa carga. Então é você que controla a carga e não a carga que te controla. Isso aí. Sem compensação. Isso aí. Vambora, tem 3 no mínimo. 1, pressão nas costas. Boa! Junto na uma. Mais uma. Pressão. Controla. Isso. Boa. Isso aí, galera. Isso é tensão mecânica, que tanto se fala aí pela internet. Da primeira à última repetição foi difícil executar, tá? 100 quilos cada lado, então é uma carga bem desafiadora para qualquer pessoa e ele executou da melhor maneira possível. 7 repetições, na 8ª eu só destravei ele para ele completar e a gente tirou mais uma forçada. É isso que a gente faz. Qual que é o nosso objetivo aqui nas próximas semanas? É trabalhar para ele chegar com essa carga a 10 repetições sozinho. Isso já é uma progressão de intensidade. Muito se fala em questão de progressão de carga, mas a galera acha que é só aumentar o peso. E não, você pode sustentar o peso até você conseguir realizar mais repetições. Isso é uma forma inteligente de você estar progredindo. Por quê? Porque você vai melhorar as 8 repetições que você está fazendo e às vezes vai tirar 2 repetições mais forçadas. Então é isso que também vocês têm que levar em consideração quando se fala em questão de progressão de carga. Terceiro exercício, galera. O que a gente vai fazer aqui agora? Uma remada unilateral, justamente para a gente focar nessa parte mais baixa aqui, ó. Então a gente já fez a puxada, visando as bordas. Agora a gente fez a remada, visando a parte mais medial. E agora a gente vem novamente para essa parte de baixo, que é onde a gente quer trabalhar e evoluir o físico do Jordão. Você vê que ele puxa e ele dá uma leve inclinada no tronco lateral, para aumentar a contração do grande dorsal. Ótimo. Aqui a gente já iniciou com uma carga um pouco mais alta, tá? Então aqui agora a gente vai progredir de uma forma mais gradativa e vamos arrepiar ainda assim. Aqui a gente vai fazer 2 top sets direto, então é uma feeder só e a gente já entra em 2 tops. Cotovelo para trás, galera. Tira o máximo possível da ação no teu bíceps. Observe que o ângulo do cotovelo, quando ele finaliza, é 90 graus. Se você tiver com o teu braço mais flexionado, né, com o cotovelo mais flexionado, isso vai ativar muito mais o teu bíceps. Então o ângulo do banco que importa. Bora, 10. Trabalho. Respira. Entre um lado e outro, a gente sempre dá 20 segundos de intervalo para a frequência cardíaca dar uma baixada um pouco, para ele se concentrar com o outro lado. Daí a gente começa a colocar o strap devagar e daí ele vai conseguir performar tão bem como ele performou no primeiro lado. Uma dica que eu dou, se tu vai fazer unilateral, escolhe o lado que você, consegue enxergar que você tem alguma deficiência ou você é mais fraco, porque
você vai ter mais energia, querendo ou não, nele, Sim. né? Como o meu lado direito é um pouco mais fraco, Já eu começa começo com pelo ele ele. sempre. Gira um pouco menos. Aí. Boa. 8. Qualidade. Bom, sentiu bem? De boa. Esse feedback é importante, tá? A gente programa uma carga de trabalho, mas às vezes ele está puxando e não está sentindo a contração. Por isso que a gente fala de acrescentar mais um exercício no final, não vale a pena, porque o feedback do atleta é muito mais importante, ou do indivíduo, quem seja. A gente está utilizando o Jordão como exemplo, mas qualquer pessoa consegue fazer esse treino de costas, tá, galera? Qualquer academia, aqui você consegue substituir, por exemplo, para uma remada na polia. Então aqui na Overall a gente tem as melhores máquinas do Brasil, obviamente, mas você consegue estar adaptando e fazendo o mesmo treino que a gente está fazendo aqui em qualquer academia. Último exercício de hoje, a gente vai fazer o pull down. Aqui no overall a gente tem essa manopla um pouquinho mais longa. Ela permite que você faça uma pegada um pouco pronada, mais inclinadinha. Então você consegue isolar bastante. O arco do movimento do pull down é super importante. E é isso que a gente vai utilizar aqui agora como quarto exercício para finalizar esse treino de costas, tá? Então você viu que a gente trabalhou com muita carga em todos os exercícios. E agora aqui, meu objetivo central nem é a carga. É atingir um limite um pouquinho maior de repetições, para 12. E trabalhar com uma qualidade máxima para finalizar bem essa dorsal dele. Bora, Jordão. Primeira vai ser feeder. Feeder. Pode vir para cá, ó. Gira. Isso. Você não entra direto em top set, né? Nem... Difícil. Difícil porque o ângulo de movimento muda e daí eu prefiro programar, ensinar para o corpo o que ele está fazendo e depois progredir carga. 8 está ótimo, tá? Sentiu bem a contração? Uhum. Tá difícil É isso que já. eu falo, galera. Quando a gente tá acabando o treino, tá acabando a energia já, o que adianta eu colocar ele no exercício, por exemplo, vai fazer uma barra fixa agora, vai fazer uma remada curvada, de nada ia adiantar, ele já só ia estar fazendo um movimento, né? Porque o nosso corpo, o que a gente tem que pensar? O nosso corpo não foi programado para fazer o fisiculturismo, ele foi programado para fazer movimento. Se você quiser trazer essa carga daqui até aqui, ele vai utilizar tudo que ele tiver para colocar essa carga no ponto final. Então é isso que a gente tem que entender. A gente utiliza os 2 a 3 primeiros exercícios sempre. Eu gosto de utilizar os 2 primeiros exercícios com bastante carga, que é onde você tem mais energia. A partir do terceiro e quarto exercício, eu já gosto de utilizar mais alguma técnica. Aqui a gente não utilizou técnica. Ou algum exercício que eu trabalhe mais a técnica do movimento, tá? Técnica que eu digo que técnica de intensificação a gente não utilizou, mas a técnica de movimento, né? Esse exercício aqui é um exercício mais de técnica de movimento. Não vai ter nenhuma técnica de intensificação, não vai ter uma sobrecarga muito alta, tá? Então os 2 primeiros a gente sempre coloca muita carga e depois a gente vem tirando essa carga e trabalhando ou algum método de intensificação ou a gente vem trabalhando só com técnica de movimento, para mudar o ângulo, atingir algum ponto da dorsal que a gente não trabalhou ainda. E vejam que é importante assim, que nem ele falou, daria para aplicar uma técnica intensificadora. Mas, assim, como ele é meu treinador e ele quer tirar o máximo de mim, não é por causa disso que ele vai encher de técnica no final do treino para fazer eu sentir dor, para eu sair cansado do treino e falar, pô, foi o melhor treino da minha vida, porque eu tô acabado. Nesse momento que a gente tá fazendo o direto, o básico, bem básico. Séries sólidas, sem nenhuma invenção de moda, é isso aí. e eu tô acabado aqui, tipo, ele já me conhece, tudo bem, mas a gente sabe que não tem como fazer mais que um exercício que esse aqui, porque já tá no limite aqui do corpo, né? O que vale relembrar, né? Ontem, por exemplo, a gente fez um treino de peito e a gente utilizou uma técnica de intensificação, a gente fez um cluster set ali no exercício de peito. Mas a gente tem que saber quando utilizar isso. A gente está numa semana de progressão de carga. O Jordão ainda não abriu o protocolo de off dele, tá? Então, provavelmente a força dele ainda vai aumentar mais ainda. Eu quero trabalhar essa progressão de força para dar essa base sólida para ele, de força, e depois a gente vem estimulando de uma forma diferente. Então agora a gente está bem linear, a gente está subindo a carga e as repetições elas acabam diminuindo. Daqui a pouco a gente vai estabilizar isso daqui e a gente vem começar a ondular, que é onde ele precisa de um aporte hormonal um pouquinho melhor, porque, por exemplo, ele fez um treino de perna no sábado, ele está sentindo dor até hoje. Hoje é
terça. Terça. Então ele fez um treino de perna no sábado, ele está sentindo dor até terça. Geralmente, se ele já tivesse no protocolo de off, ele já estaria mais recuperado. Então é isso que a gente tem que entender. Quanto mais eu conseguir colocar o meu atleta, o meu indivíduo para treinar de forma mais eficiente, melhor é. Isso vai gerar mais hipertrofia. Então de nada adianta eu quebrar ele aqui, sendo que ele tem mais um treino de costas e peito na sexta-feira, que a gente faz um misto. Se ele chegar nesse treino e ele não render, de nada adiantou. Então não adianta eu lesionar esse tecido muscular dele o tanto para ele demorar a recuperar. Isso que vocês têm que entender quando vocês estiverem montando o protocolo. Você quer que eu solte a escápula? Menos, não tanto. Tá. Isso. Aí tá ótimo. Desde o primeiro ângulo de movimento, ele traz na dorsal. Boa, pressão no final. Excelente. Tudo que a gente fala em questão de treinamento e mudança de ângulo de movimento, galera, é a questão do torque. O que é o torque, né? Por exemplo, aqui no pull down, o Jordão tá fazendo. Quando ele tá com o braço lá em cima, ele vai arrancar, o cabo lá da resistência tá muito próximo ao meu eixo do movimento. Então filma mais de lado, Marco, pra galera ver. O cabo, ele tá passando muito próximo, essa distância até a distância do eixo de movimento tá muito fácil. No final do movimento, quando ele faz o pico de contração, basicamente está quase perpendicular. Então é o pico de contração que é a maior tensão desse movimento. O que isso me diz? Me diz que em pico de contração, ou seja, quando a minha musculatura está bem contraída, é a maior tensão. Então eu estou dando ênfase para isso. Se a gente parar para pensar, aquele exercício da puxada, ele tem tensão um pouquinho mais constante no ângulo de movimento. Ele vai sair jogando um tronco um pouquinho para trás, vai começar leve, daí bem difícil, e no pico de contração ainda acaba sendo um pouco mais leve. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente está treinando o peito, por exemplo, os supinos, né, os nossos press, a tensão maior é com a minha musculatura alongada, porque quando eu estou aproximando o meu braço do meu eixo de movimento, aqui eu não tenho sobrecarga quase nula, quase tensão zero. Então é aqui que vai sair com o peitoral mais estirado. Diferente se eu estiver fazendo um voador. Eu tenho tensão do início e também tenho tensão no meu pico de contração. Então quando a gente vai montar um treino, a gente tem que pensar nisso. De nada adianta ficar mudando o ângulo se eu não estou mudando. Quando a minha musculatura vai ser exigida, por exemplo, ela está maior estiramento e está sendo exigida. Aqui, por exemplo, no supino, ela já não está sendo tanto exigida. Então no pico de contração no supino, ele não é alto. Mas já nos cross, por exemplo, vou fazer um crossover, o pico de contração é muito alto. Vou fazer um voador, também é alto. Então isso que a galera acha que é fácil fazer uma montagem de treino, mas você tem que pensar de forma, tem que sair um pouquinho da caixa, que com certeza você vai conseguir prescrever da melhor maneira possível. Essa você não sabia, hein? Não, já lá. Por isso que eu tô aqui, para aprender. Agora tem 3. Agora, tensão máxima. Pressão nas costas, vai. Ótimo. Não sobrou um centavo para contar a Eu história. estava vendo o tríceps. Pô. Galera, se você curtiu esse vídeo, o que eu quero que fique aqui para vocês? A questão de sempre iniciar pelos movimentos que são a sua prioridade da dorsal, ou do treino de peito, ou do treino de perna. Sempre inicia pelo exercício que é prioridade de melhora no seu físico. E sempre priorizar as cargas dos primeiros exercícios. Até porque se você for no quarto exercício e quiser colocar uma carga muito alta, você vai estar compensando com musculaturas acessórias. Não é o ideal, tá? E também a técnica de movimento. Só vai progredir quando a técnica estiver adequada. Progrediu, viu que interferiu na técnica ou não jogou para a musculatura alvo, reduz a carga, sustenta e fixa aquela carga de trabalho anterior e daí vai progredindo gradativamente. Não tenham pressa. Lembrando, progressão não é só carga, é também repetição, tá? Então, tenham isso muito claro na cabeça de vocês. A gente tenta aqui passar sempre a informação o mais preto no branco para vocês. Lembrando que nada é uma conta exata. O que a gente está fazendo para o Jordão funciona para ele. O que a gente vai fazer para você talvez funcione só para você e não funcione para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrando que os estudos que saem na área, seja na área da educação física, na área da medicina, antes deles existirem,
veio alguma dúvida, fala, cara, será que isso daqui dá certo? Daí as pessoas vão lá e testam e veem na prática que realmente deu certo. Então, testem, não saiam daí fazendo aberrações, o certo ou errado, ele não existe desde que você não coloque em risco a integridade articular e tudo mais, certo? Isso que eu quero que fique para vocês. Obrigado pelo convite aí do Tamo vídeo. junto, mais uma vez. Podem ter certeza que agora já vai dar o quê? Um mês e pouco que está trabalhando mês junto, e pouco, né? Com certeza ano que vem trazer um físico muito melhor, porque justamente com tudo isso que ele falou, aplicando técnica, com um treino de bastante carga, mas com muita boa execução, você pode transformar teu físico em 6 meses, 1 ano. Tem que ter paciência, mas pode ter certeza que com toda essa aula que vocês têm nesses vídeos aí, com certeza você consegue mudar da água para o vinho rápido. É isso aí. Só ter paciência. Só ir buscar a informação certa e aplicar. Valeu, galera. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e manda para aquele teu amigo que precisa melhorar a dorsal. Valeu? Valeu, tamo junto.